Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Joinhas, professor de atualidades de vocês. E hoje, dando continuidade ao bloco de eleições, nós vamos falar de um outro irmão latino-americano nosso. Hoje nós vamos falar do Equador, beleza? Vocês vão observar que é um país que não tem uma relação tão próxima com o Brasil, como já teve há alguns anos, mas ainda assim, por conta da relação forte que ele tem com os Estados Unidos, se faz importante dado a conjuntura internacional de eleições que a gente tem passado, principalmente aqui na América Latina, beleza? Então vamos lá. O Equador, gente, ele não é um país que faz divisa territorial, né, divisa de fronteiras com o Brasil, beleza? O Equador é esse carinha azul aqui à esquerda, né? E ele não faz divisa direto com o Brasil, beleza? Então essa relação de fronteiras já não existe com a gente. Ele faz divisa com a Colômbia e com o Peru. Eu vou falar do Peru na próxima aula, tá? Então aguenta o coração. Mas adiantando um pouquinho, nós também temos um processo eleitoral importante que aconteceu no Peru, e na Colômbia nós temos um processo de proximidade muito grande com os Estados Unidos. Então, como a gente pode observar, o Equador ele está numa zona de conflito político, né? Não de conflito territorial, talvez não de conflito armado, mas ainda assim de conflito ideológico político. O Equador, assim como a Venezuela, é um forte país exportador, né, e que faz exploração do petróleo, pertencendo então à OPEP, beleza? A professora Heloísa vai comentar um pouco sobre o que é a OPEP com vocês futuramente, e vocês vão entender o impacto que esse cartel de petróleo tem na economia mundial. Mas enfim. E ele é um país que, a partir de 2007, ele teve uma estabilidade política muito interessante, mas que veio a acabar em algum momento e a gente vai entender esse processo. Mas enfim, antes de 2007, a gente tem que falar da situação do país e o que levou à estabilidade política, né? Na verdade, o que levou foi uma instabilidade social muito grande, né? O país, antes de 2007, passava por uma crise humanitária generalizada, então todos os setores dos direitos humanos eles não eram respeitados minimamente, né? A população não tinha acesso a alimento, a educação e saúde de qualidade, né? Então tinha uma situação de fome extrema com a população equatoriana, falta de políticas sociais, como saúde e educação de qualidade. Tiveram presidentes autoritários, inclusive de 2000 a 2007, foram 7 presidentes, né, e 2 deles sendo militares, e a gente sabe que militar no poder nunca é bom. E o povo indígena, ele sempre batalhou desde o começo pela melhoria da situação e da preservação da sua cultura e das suas terras, né? Então ali nós temos, como em outros países da América Latina, uma situação semelhante de luta do povo indígena desde o começo, na verdade desde a colonização, né? Desde a exploração colonial. Mas a partir de 2000 nós tivemos um boom muito grande nisso na América Latina como um todo e não diferente no Equador. Ainda falando dos contextos, né, é importante ressaltar que a partir de 2007, então, o Equador entrou nesse período de estabilidade política, né? Quem foi o presidente nesse período foi o Rafael Correia, né? Dando início a uma política que é conhecida como correirismo, tá bom? Então, se vocês ouvirem esse termo, vem de Correia, beleza? Como o lulismo vem de Lula, enfim, bolsonarismo vem de Bolsonaro, que é uma maneira como esses presidentes governaram e que essa maneira governamental, ela não é restrita ao presidente. Então, a gente fala de lulismo, a gente não se refere a única exclusivamente ao governo Lula, né? A gente se refere a uma maneira como o governo Lula e os seus sucessores, como a Dilma, organizaram. A gente fala de bolsonarismo, a gente não fala exclusivamente do governo Bolsonaro, mas a gente faz uma alusão à maneira como o Bolsonaro e toda a sua laia governamental tende a governar, né? Enfim, em 2007, a América Latina estava passando por um processo conhecido como maré rosa, né? Ou pink tide do inglês, que vários países da América Latina, os em vermelhos aqui no mapa, eles se encontravam em instabilidade política governamental a partir de governos de esquerda ou de centro-esquerda, né? O Brasil, por exemplo, estava no governo Lula, né? E assim por diante. Outros países, os que estão em azul, não estavam sobre um regime de governo de esquerda, mas sim sobre um regime de governo de direita, como o Chile, que eu já falei para vocês na aula anterior, beleza? Mesmo que ele tenha passado em parte pela maré rosa. Tudo bem? Então o Equador, como vocês podem observar aqui, ele estava nesse momento, ele era governado por um governo de esquerda, que é, no caso, o Rafael Correia. Beleza? Em 2008, um ano após a eleição do Rafael Correia, foi feita uma constituinte, né, uma Assembleia Constituinte, para formar uma nova Constituição. E a Constituição formada em 2008 foi uma das mais avançadas do mundo, né? Ela foi a primeira Constituição a reconhecer legalmente os direitos da natureza, os direitos dos ecossistemas, né? Direito à preservação,
passar para as próximas gerações e também os direitos aos povos indígenas, né, sobre essas terras. Inclusive, mesmo durante esse processo, nós tivemos avanços sociais, como diminuição da pobreza, diminuição da fome, aumento da assistência social, de educação e de saúde, mas ainda assim manteve-se o ideal produtivista dependente, né? Então, aquele país que é puramente um exportador, como no caso do Brasil em relação à agricultura, no caso da Venezuela ao petróleo, né? O Equador manteve essa relação. E mesmo com uma Constituição extremamente avançada, o governo do Rafael Correia foi marcado também por violações ambientais, né? Já que a Constituição deixava claro essa preservação que é extremamente fundamentada, não foi tão respeitada assim. Construção de grandes empresas, exploração de petróleo em reservas, né? Coisas que não deveriam acontecer, segundo a Constituição equatoriana, aconteceram, né? Então são violações que a gente tem que destacar. Nem tudo são flores nesse governo. O sucessor, então, de Rafael Moreno foi Lenin Moreno. Aliás, Rafael Correia foi Lenin Moreno, beleza? Esse Lenin não é o Vladimir Lenin lá da Rússia, né? Não tem nada a ver, é outro cara aqui, beleza? Que é esse carinha da foto. É importante falar que ele foi o primeiro presidente, a primeira presidente por pessoa com deficiência, né? PCD, o primeiro presidente a usar uma cadeira de roda, né? E é importante ressaltar isso por questões de representatividade que a gente tem que destacar. E ele, inclusive, ele foi indicado ao Nobel da Paz anos anteriores, né? Não na sua eleição, mas anos anteriores, por conta das suas ações para tentar promover igualdade para com as pessoas com deficiência, né? Enfim, feito esse parêntese, que foi uma ação importante, vamos falar agora do seu governo, que já é não tão assim promissor, né? A promessa da eleição do Lenin Moreno foi recebeu o nome de Revolução Cidadã, né? Que vinha como essa ideia de manter, a priori, o governo, o correirismo, né? Então, o governo de Rafael Correia, beleza? Mas a gente viu que isso, na verdade, não aconteceu, né? O Lenin Moreno, ele se vinculou, né, aos Estados Unidos e ao FMI. O FMI, que é muito importante na história do Equador, é o Fundo Monetário Internacional, e a gente vai entender o porquê disso. E, vinculando-se aos Estados Unidos e ao FMI, ele tomou, então, medidas antipopulares que levaram ele a receber acusações tanto de corrupção, quanto de estelionato, quanto de traição pelo próprio partido, né? E pelo também ex-presidente Correia, que apoiava Lenin Moreno. Hoje não, né? Porque o governo de Lenin Moreno já acabou. Mas antes dele acabar, o ex-presidente Rafael Correia era inclusive oposição ao seu colega, vamos colocar assim, Lenin Moreno, beleza? E uma das coisas que foram feitas logo nos primeiros anos de mandato de Lenin Moreno foram os fechamentos dos ministérios, de demissão de vários servidores públicos, inclusive de áreas da saúde e da educação. E é importante frisar isso porque isso foi lá no começo de 2017 e 2018, né? Então, antes do corona. Vamos ver o impacto que isso teve nos anos de corona. E também precarização do trabalho, né? Das leis trabalhistas, beleza? Então, como vocês puderam ver, são ações antipopulares. Seguindo essas ações antipopulares, a mais marcante delas, internacionalmente falando, foi a entrega de Julian Assange, ou Julian Assange, eu não sei como se pronuncia esse nome, não sei se é inglês, se é espanhol, mas enfim, né? Esse cara, ele foi o criador do Wikileaks, né? Que é um site que vazou informações muito importantes dos governos, tanto estadunidense quanto britânico, em relação a ações terroristas por parte desses governos, principalmente estadunidense, né? Principalmente com a guerra do Afeganistão e tudo mais, os entraves ali com o Oriente Médio, beleza? Quando ele vazou isso, então, ele foi tido como terrorista e ele saiu do seu país, que era a Austrália, e foi para o Equador, pediu asilo, né? Isso durante o governo de Rafael Correia. Ele recebeu esse asilo, mas isso, na verdade, não foi mantido e ele foi entregue pelo Lenin Moreno aos Estados Unidos e hoje ele se encontra preso no Reino Unido, beleza? Continuando então a precarização do serviço público, o Lenin Moreno ele levou, né, graças a essa precarização, um acentuado crescimento da pobreza e a saúde e a educação se tornaram extremamente precarizadas no Equador durante os primeiros anos de Lenin Moreno, beleza? Para tentar reverter isso, né, ele fez um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que eu falei para vocês. É como se fosse um banco, né? Só que tem um problema. O banco não empresta dinheiro a torto, né? A torto direito, assim.
ele tem que ter alguma garantia de que ele vai receber esse dinheiro com os juros e etc. E essas garantias são o que ele impõe para que você faça isso, né? No caso aqui da gente, por exemplo, nós temos que ter uma renda mínima, né? Nós temos que, sei lá, às vezes fazer um consórcio, alguma coisa do gênero. Mas, no caso de países, né, essas relações estão marcadas de acordo com o modo como o governo lida com a população, né? No caso aqui, o FMI, ele prioriza, né, privatizações e cortes estatais, porque ele entende que a máquina pública mais enxuta tende a ter menos gastos e, portanto, conseguir pagar as suas dívidas com o FMI. O que na verdade não é bem assim, né? A gente vai entender, a gente entende isso hoje, que é essa relação causal, né, de máquina pública pequena, logo pagar as dívidas, não é verdade, como, por exemplo, o governo Lula demonstrou aqui no Brasil, que ele pagou a dívida com o FMI, coisa que ele não queria, que ele queria que parcelasse, o governo Lula negou isso, pagou a dívida e ainda assim emprestou dinheiro ao Fundo Monetário. Né? Então, e naquela época, no governo do Lula, nós tínhamos uma máquina estatal maior do que ela é hoje. Não era tão grande assim, né, comparado com outros países, mas ainda assim era maior. Enfim, só fazendo esse comentário para vocês entenderem que essa relação não é direta, né? Mas é uma relação, quando o governo tem um Estado menor, é uma relação que prioriza lucros de empresas privadas, né, de pessoas, e não de uma população de modo geral. Enfim, o governo de Moreno aceitou essas imposições do FMI e levou à privatização a níveis muito grandes, né? E as áreas de educação e saúde foram extremamente afetadas. Mas outras coisas vieram a seguir. Né? E o que aconteceu foi principalmente em 2019, né? Em 2019 foi levada então a grande reforma que para tentar fazer com que o dinheiro do FMI fosse realmente recebido e que o FMI realmente deixasse as coisas acontecerem, né? E para que isso acontecesse, então o governo equatoriano levou uma isenção de impostos de grandes empresas, então empresas grandes, não estou falando de uma lojinha de roupa, gente, não estou falando de uma padaria, estou falando de empresas gigantescas, indústrias, né? Empresas de transporte gigantescas, né? Enfim, empresa grande mesmo, né? Também levou a uma diminuição dos servidores públicos, e não só uma diminuição, mas também diminuição dos salários. Os servidores públicos, eles não recebiam todos os dias, então assim, o salário deles não era, tinha dias de salário, dias trabalhados que eles não recebiam o salário, né, como se fosse um dia doado ao governo, enfim. Anistia, essa palavra anistia pode ser traduzida, né, um sinônimo dela poderia ser perdão. Então, perdão de dívidas de grandes corporações, né? Por exemplo, grandes bancos. É até semelhante aqui no Brasil, né? Perdoando dívida de grandes bancos. Enfim. E fim dos subsídios à população. E é aqui que mora a cereja do bolo, né? O fim do subsídio da população referente ao transporte, referente aos combustíveis. Foi onde levou, então, foi o estopim, na verdade, para que a população fosse à rua, em marcha, contra as austeridades promovidas pelo governo de Moreno, né, que são essas que eu citei, e contra o FMI. Então entendem que o papel do FMI dentro do governo de Moreno, dentro da situação política equatoriana, é muito forte, né? E não só o FMI, porque o FMI é ali casado com os Estados Unidos, então a relação com os Estados Unidos também é muito forte, beleza? E como a gente pode observar aqui nessa imagem, tiveram vários protestos muito, muito, muito grandes, e eu vou comentar um pouquinho deles já já. Mas como a gente pode observar, eles não queriam FMI, né? Abaixo o governo, sem FMI, fora Lenin, Equador unido jamais vencido, enfim. A situação se tornou muito, muito problemática, graças às diversas austeridades, mas como eu falei, o estopim foi o fim dos subsídios, que duravam mais de 40 anos. E isso, para vocês entenderem, duplicou o preço, por exemplo, do diesel, que saltou de $1 para mais de 2,20 dólares, sabe? O preço da gasolina aumentou mais de 20%, né? Então, assim, foi um aumento muito brusco, do dia para a noite. E a população indígena, muito dependente dos combustíveis, né, para fazer os transportes, já que moram em regiões isoladas, foi uma das primeiras a entrar nesse embate contra o governo, né? Desde lá de 2000 ela já entrava, mas agora em 2019 veio com uma grande força. E outras áreas da sociedade, como estudantes, trabalhadores, também vieram, né? O estopim foi isso, gente, mas a situação de austeridade não era só essa, né? Como a gente citou, tinha outras problemáticas, principalmente em saúde e educação. E nessa época não tinha Covid, mas mesmo assim o pessoal já lutava por melhorias da situação social como um todo, né? E foi quando a grande mídia, a mídia internacional, como por exemplo a BBC, começou a noticiar
iniciar, né? Começaram falando que era só por conta dos subsídios, mas depois viram que na verdade não era por conta disso, né? A população não deixou tão barato e aí os protestos foram realmente falados de uma maneira correta. E o maior protesto que teve foram os protestos de outubro de 2019, né, que ocorreu ali do dia 3 ao dia 3 de outubro de 2019, e que foram protestos enormes, né? 11 pessoas foram mortas nesses protestos e mais de 1.200 pessoas foram presas, né? E durante esses protestos houve a declaração de estado de exceção. Quando o governo declara estado de exceção, é quando as leis propostas elas perdem validade, por exemplo, o direito de ir e vir, e a lei governamental se torna mais forte, né? Então, por exemplo, o presidente do Equador ele decreta a militarização e o toque de recolher em Quito, que é a capital, né? Como uma das maneiras do estado de exceção. O próximo slide eu falo um pouco mais sobre o estado de exceção. Guarda aí essas dúvidas que você tem. Enfim, teve uma grande participação dos povos indígenas no interior do país, então interrompendo estradas, não fazendo as trocas mercantis, né, de colheitas que deveriam ser feitas, né, porque eles queriam protestar mesmo. E, como a gente pode ver, a bandeira, o Impala, que é uma bandeira que eu já citei nas aulas anteriores, ela vem aparecer aqui também no Equador. Então, como eu falei, é uma bandeira que aparece nos povos indígenas andinos, né, de toda a América Latina. Os governos de direita não apoiaram, ou de outros países não apoiaram essas manifestações populares. Então, até então, né, o governo do Trump, o governo do Bolsonaro, do Macri da Argentina, né, o Ivan Duque da Colômbia, que são os países que até então tinham uma forte influência de direita nos seus governos, não apoiaram essas manifestações, né? E o governo de Moreno, ele tinha relações muito controversas com a Venezuela, com o governo de Maduro. Então, nessa situação, o governo de Maduro ele apoiava fortemente essas manifestações, né? Aqui, gente, para vocês entenderem, o estado de exceção, né? O estado de exceção permite ao presidente do Equador prerrogativas como suspender ou limitar o exercício de direitos, né? Então, inviolabilidade da residência. O governo agora pode entrar à residência sem precisar de um mandato, né? Inviolabilidade de correspondência, pode abrir correspondência. E hoje, na era digital, isso significa abrir celulares, e-mails, WhatsApp, enfim, redes sociais de uma maneira geral, sem precisar de autorização. Né? Liberdade de trânsito, não há liberdade de trânsito. Liberdade de associação e reunião. Reuniões com número X de pessoas já não pode acontecer. E liberdade de informação, né? Como, por exemplo, o governo ele até impediu as rádios de transmitirem os protestos. Teve uma rádio em específico, eu não vou lembrar o nome, que ela foi até ocupada pelo exército, né, para que não ocorresse a propagação das notícias do protesto. E é importante falar disso, que como vocês podem ver, esse estado de exceção, ele se assemelha muito a uma situação ditatorial, né? Uma ditadura, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, né? Não é a mesma coisa, né? Essa seria aqui uma ditadura legalizada, bem entre aspas, porque, enfim, toda ditadura, querendo ou não, é legalizada, mas ainda assim é um Estado que viola os direitos básicos do ser humano, né? Quando utilizado para um bem social comum, como, por exemplo, no caso do corona, né? Então, liberdade de associação e reunião, nós não temos, né? Não deveríamos ter, na verdade, né? Reuniões muito grandes, festas, etc., não deveriam acontecer. Então, é um estado de exceção, sim, mas é para um bem social muito maior. E os protestos populares, como é uma força popular ditando aquilo, né, na verdade foge essa lógica, porque como é uma decisão da própria população, não se torna um estado de exceção ético, vamos colocar assim, né? Já que foge à vontade da população. E vamos falar agora do estopim de tudo, né? O final de tudo, o desfecho, que foram as eleições de 2021. Essas eleições ocorreram meses atrás, né? E nós tínhamos aqui duas situações peculiares. Moreno, ele não se candidata, então o próprio presidente ele não tenta uma candidatura, porque o governo dele foi tão desastroso que ele sabia que ele não ia conseguir, o próprio partido dele sabia que ele não ia conseguir. Correia, que é o ex-presidente, Rafael Correia, que eu falei para vocês, ele não pode voltar ao país, né? Então ele não pode nem se candidatar, e ele inclusive está morando na Bélgica ainda. E essa situação, gente, é muito semelhante ao que aconteceu com o governo Lula, né? O Lula, como sendo uma pessoa incapaz, né, impossibilitada de de se candidatar, né, como aconteceu na eleição anterior do Brasil. E aí nós tivemos então três candidatos de nomes importantes, que é o Andrés
Arauz, acho que é assim que fala, o Iaco Pérez e o Guilherme Lasso. Né? Nós tivemos esses três candidatos. O Andres é esse carinha aqui, que ele é ele é apoiado pelo Correia, né? Ele é apoiado pelo Rafael Correia e ele tende a esse correirismo, essa maneira de governar que eu falei para vocês. Inclusive, ele recebia apoio do Evo Morales, ele recebia apoio do Maduro, né? Desses outros governos. O Iaco Pérez, ele é um candidato indígena, né? Fortemente apoiado por toda a população indígena do Equador. E o Guilherme Lasso, Guilherme, enfim, fica aí, não sei falar. Esse carinha aqui, ele representa a ala empresarial da elite, né? Então ele representa grandes bancos, por exemplo. E a gente teve nessas eleições durante a pandemia. E como a gente pode observar nessa reportagem aqui, a situação sanitária no Equador é extremamente grave, né? Essa reportagem é de abril ou maio do ano passado, eu não lembro a data exata. Mas, enfim, é do começo do ano passado, primeiro semestre de 2020. E, durante esse momento, o Equador estava em colapso sanitário. As pessoas morriam dentro de casas, morriam nas ruas e não tinham como serem levadas para um enterro digno, né? Houve relatos de pessoas que atearam fogo nos mortos porque não tinham como enterrar e o cheiro já estava demasiado, né? Enfim, nós temos aqui um caso extremamente grave. Enfim, a vitória, vamos terminar aqui. A vitória foi do Guilherme Lasso, né? Então, esse cara aí que vocês podem ver na imagem. E a gente pode fazer algumas predições referente ao governo dele. Como ele representa uma área mais de direita do governo, né, das empresas, como ele representa essa liberdade econômica que as empresas procuram, né, nós tendemos a entender que haverá continuação das aplicações neoliberais da população. Então, diminuição dos direitos, diminuição dos investimentos públicos, privatizações, né, uma continuidade do governo de Moreno, né. Isso com certeza trará problemas à população e isso com certeza não será aceito de bom grado à população. Como a gente pôde ver, a população equatoriana ela já foi às ruas e provavelmente ela continuará indo, né? Então a gente pode predizer aí que conflitos ocorrerão e principalmente porque uma contracorrente referente a toda a América Latina, né? Que grandes países da América Latina, como Chile, como Bolívia, Venezuela, estão tendendo à esquerda na parte de governamental e o Equador não. Então nós temos aí um governo que talvez fique um tanto quanto isolado e isso pode criar atritos, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar para mim, só deixar aqui embaixo. E é isso, eu espero vocês na próxima aula. Então, tchau, tchau.